Como voltar com a rotina depois dos filhos? Será que é possível a gente manter aquela mesma rotina? E além, será que a gente consegue manter uma rotina? Como encaixá-los na nossa dinâmica e como entender a nossa dinâmica nova? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você quer saber, fica até o final. Mas antes, eu já peço para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como manter a rotina ou até mesmo voltar à rotina depois dos filhos. Foi algo que aqui em casa foi difícil da gente conseguir entrar no eixo de novo, mas que deu certo e por isso eu quero te ajudar do lado daí também. Eu lembro que quando minha filha nasceu, eu tinha a ideia convicta de que ela se encaixaria na minha rotina. Acho que eu já falei em alguns outros vídeos aqui que a gente sempre foi de rotina aqui em casa. Então, pra mim, ela vai se adequar à rotina e a gente vai seguir lindos e belos. Mas não foi bem assim. Até no vídeo que eu falo sobre organização da casa, eu conto um pouquinho que a gente teve que mudar até a questão de como a gente mantinha a casa organizada. Vou até deixar o link aqui na descrição se vocês tiverem curiosidade. A hora que acabar esse vídeo, vocês correm lá para ver. E aí, quando minha filha veio, eu vi que não ia ser bem assim. Essa ideia foi com Deus e a gente teve que se reorganizar de uma outra forma aqui até eu encontrar um ideal de que a minha rotina se adequasse à rotina dela e que a dela se adequasse à nossa também. Então, a gente foi criando uma nova rotina que ficasse bom para todo mundo diante das demandas também de ter um bebê em casa. Eu quero dar umas dicas práticas para vocês, eu não quero me alongar muito no vídeo, então conforme eu for dando as dicas, eu vou contando também um pouquinho da minha experiência. Mas antes, eu já peço para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, compartilha com os amigos, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Isso ajuda demais a gente do lado daqui, não custa nada do lado daí para vocês. Então eu já peço para vocês ajudarem a gente do lado de cá, tá bom? E também me segue nas outras redes sociais. Lá na rede vizinha eu tento sempre postar meu dia a dia, minha vida em tempo real, então tem sempre coisinha nova por lá também. Mas chega de enrolação e bora para as dicas práticas. A primeira delas eu já adiantei, é que seu filho não vai se adaptar à sua rotina. O bebê não vem pronto, o bebê não vem sabendo o que é rotina, ele não sabe nem o que é dia, o que é noite. A gente precisa adequá-lo ele a uma nova rotina e que as demandas dele são inesperadas e que cada bebê é um bebê. Até esses dias eu tava conversando com a minha mãe porque eu desde novinha dormia a noite inteira, desde acho que 3 meses eu dormia a noite inteira. Mas minha introdução alimentar foi muito difícil e minha mãe sofreu muito com isso. E já minha filha, por exemplo, ela não dorme a noite inteira, ela acorda entre 1, 2 vezes na noite e a introdução alimentar dela foi tranquila, maravilhosa, ela come de tudo. Eu até postei esses dias no Instagram um videozinho dela comendo brócolis e muita gente se admirou do gosto que ela tinha por comer brócolis. Mas cada bebê é um bebê, então a gente tem que entender as demandas desse bebê e de que ele não vai se encaixar na nossa rotina. A nossa rotina provavelmente nunca mais vai ser a mesma que era antes da chegada desse serzinho novo. Segundo, entenda as necessidades do seu filho. Como eu falei, cada bebê é um bebê, cada bebê demanda uma coisa. A minha filha, por exemplo, sempre demandou muito colo. Minha mãe já fala que não era de muito colo, eu não gostava, eu ficava mais confortável no carrinho ou no berço, enfim. Então, cada bebê é um bebê. E eu acho que é de você estar ali atento ao seu bebê. Hoje a gente vê muito curso para sono, curso para introdução alimentar, curso para primeiros cuidados, curso para isso, curso para aquilo, para desenvolver a parte motora, para desenvolver fala. Enfim, a gente vê infinitos cursos sobre, todo mundo ditando regras, e isso às vezes afasta a gente de olhar o nosso bebê. Ele dá os sinais, ele é a pessoa que mais vai te mostrar o que deve ser feito com ele. Então, observe esse bebê, entenda esse bebê.
se comunique com esse bebê, porque ele se comunica com a gente, seja no olhar, seja no choro, seja no gesto, é da gente estar atento a esses sinais que ele vai nos dar. E que isso é importantíssimo para a gente entender essas necessidades e adequar a rotina a essas necessidades dele. 3. Entenda o tempo do seu filho. Cada bebê tem um tempo. O que eu quero dizer com isso? A gente vê muito hoje essa questão de tabela de sono. Ah, bebê de tantos meses fica acordado de tanto em tanto, faz soneca de tanto tempo. A minha filha, ela nunca se encaixou em tabela nenhuma e a mãe aqui de primeira viagem ficava desesperada. Como assim? Como assim? E numa conversa que eu tive com a pediatra, ela me mostrou que cada bebê é um bebê. A gente não tem que ficar encaixando tabelas nesse bebê. É da gente entender o tempo de cada um. Então eu comecei a entender que a minha filha com uma soneca de 40 minutos ficava bem. A pediatra dela ainda comentou, se ela acorda bem, disposta, com animação, tá comendo bem, tá se desenvolvendo como ela tá tudo bem. Então eu comecei a tirar essas regras, porque eu forçava de algum modo, né? Eu não entendia as demandas da minha filha. Então eu forçava de algum modo ela dormir mais, a ter soneca mais longa, fazer tudo quanto era coisa que me falavam para fazer. Deixa quarto escuro, deixa quarto aberto, deixa isso, faz aquilo. Já tentamos de tudo. E não ia, porque eu não estava olhando a necessidade dela e eu não estava entendendo o tempo dela. Então ela, com uma soneca de 40 minutos, ficava tão bem quanto um bebê talvez que precisasse de 2 horas para ter essa soneca reparadora. Então, acho que é entender o tempo do seu bebê. Como eu falei, cada bebê é um bebê. E a gente precisa entendê-lo como ele é, quais são as necessidades, o que ele demanda de algum modo. E a partir disso, eu vou entrar na quarta dica, que é elencar prioridades. Essas prioridades, o que eu falo, não é só em relação ao bebê, ao filho, né? É em relação a tudo. A gente tende a colocar muitas tarefas no nosso dia, a colocar muitas prioridades no nosso dia e de colocar essa regra de tenho que cumprir tudo e tenho que fazer tudo. Mas a gente não tem que nada. E muitas vezes a gente não dá conta. E aí a gente se cobra, a gente se culpa, a gente se exige cada vez mais. Então, elenque pequenas prioridades. Hoje, se eu conseguir fazer X e Y prioridade, eu tô feliz, é isso, vida que segue. Por um acaso, por ventura, sobrou um tempinho, eu consigo fazer outra coisa, eu puxo a prioridade do dia seguinte. É muito mais satisfatório a gente puxar uma prioridade do dia seguinte para o dia atual e resolver, do que a gente ficar jogando para frente essas prioridades e ter aquela sensação do final do dia que a gente fez um monte de coisa e ao mesmo tempo não fez nada. Então, elenque pequenas prioridades no dia. A quinta dica: poucas atividades no dia, principalmente quando o bebê é muito pequeno, quando o filho é muito pequeno. Conforme ele for ficando maior, acredito que seja um pouco mais fácil encaixando, até porque vem escolinha, ele se vira mais fácil. Um bebê, por exemplo, demanda que você vá lá, que você dê comida, que você dê água, que você troque fralda, que esteja ali em cima, atento. Então, um bebê demanda muito mais do que uma criança um pouco maior. Mas, de qualquer forma, é elencar pequenas prioridades e poucas atividades no dia. Porque com criança é tudo muito imprevisível. Às vezes a criança vai cair, vai se ralar ou vai precisar ir para o pronto-socorro. Enfim, pode acontecer N coisas com uma criança que talvez na sua rotina não aconteceria. Então, imprevistos acontecem. A gente também precisa aprender a lidar com esses imprevistos. E que com criança, às vezes, é muito mais fácil disso acontecer. Várias vezes aconteceu da gente estar saindo de casa, minha filha sujar a fralda, a gente ter que voltar, trocar a fralda e chegar atrasado no compromisso. Porque acontece, são coisas que fogem da nossa capacidade. Então hoje a gente tenta sair mais cedo ainda, porque antes chegar no compromisso mais cedo do que atrasar por conta disso. A gente já se antecipa diante de um possível imprevisto. E aí, junto com isso, entra a questão de aprender a lidar com a frustração.
Porque nem sempre vai sair como a gente gostaria, nem sempre vai sair conforme combinado, nem sempre vai dar certo, nem sempre, mesmo tendo apenas uma, duas prioridades no dia, a gente vai dar conta e tá tudo bem. Eu sempre tive o horário para eu fazer as coisas. Na minha agenda, eu uso a agenda do Google e nela eu colocava os horários. Então, de hora tal eu vou fazer isso, de hora tal vou fazer aquilo. Eu sempre fiz isso e sempre me organizei assim. Quando a minha filha nasceu, eu vi que tudo ia por água abaixo. E é aquela coisa que todo mundo fala, quando a gente entende o tempo da criança, a criança muda, se desenvolve, é diferente. Não, ela faz a soneca de hora tal até tal hora tal até tal hora. Então, vou me organizar nesses horários. Aí, organizo, ela muda a hora da soneca. É sempre assim e tudo bem. O que eu fiz aqui em casa que funcionou pra mim? Eu elencava o que eu tinha. Então, eu fazia uma listinha de tarefas do que eu tinha que fazer. Fiz aquilo, beleza. Hora que conforme for dando para fazer, eu vou fazendo, seja com ela dormindo, atividades que demandam mais atenção minha, eu faço na hora que ela tá dormindo, a hora que ela tá acordada, eu incluo ela nas atividades que dá para incluir e assim vou fazendo. Eu coloquei uma lista do que eu tenho que fazer. O horário a gente faz conforme for dando e for encaixando. É meio que um Tetris ali que a gente vai encaixando para dar tudo certo. Mas vão ter coisas que vão acontecer às vezes durante o dia que a gente não vai dar conta de fazer. Então, tudo bem. Eu acho que é aprender a lidar com frustração. E a gente tendo a prioridade bem definida lá no começo, a gente entende o que pode ser jogado para frente, o que não, o que a gente precisa realmente dar uma atenção que não pode passar do dia. Então, eu acho que é importante e uma dica conversa com a outra. Aqui em casa foi o que funcionou muito, essa questão de também aprender a lidar com a frustração. E a minha primeira frustração maior foi quando ela chegou e eu vi que a minha rotina não ia ser a mesma e que jamais ela ia se encaixar na minha rotina anterior. A sétima dica: diluir as atividades maiores em menores. No vídeo de organização da casa eu falo um pouco disso também e tem um outro vídeo sobre organizar melhor o seu tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Por que eu falo para diluir? Vamos pensar na faxina, por exemplo, que é o exemplo que eu usei no vídeo de organização da casa. Às vezes, você fazer uma faxina na casa geral demanda muito tempo, enquanto que às vezes você der um enfoque em um cômodo só por vez, ou passa um aspirador de ir mantendo a casa mais organizada, diluir. Então, eu tenho que lavar banheiro, eu tenho que trocar lençol, eu tenho que trocar toalha, eu tenho que passar um aspirador na casa, eu tenho que passar pano, eu tenho que lavar roupa. São várias tarefas. Se eu fizer isso tudo num dia só, fica muito cansativo, muito exaustivo e a chance de eu não dar conta é grande. Então, dilua. O que eu posso ir diluindo? Ah, um dia eu faço isso, outro dia eu faço aquilo, naquele dia eu faço aquilo outro. De você ir diluindo as tarefas. Então, por exemplo, para gravar vídeo para vocês aqui, eu diluo as tarefas. Por quê? Não é só eu sentar aqui e gravar para vocês. Eu preciso, antes mesmo, ter uma ideia. Eu preciso estudar sobre o tema. Tudo que eu trago aqui é baseado em estudos, é baseado na minha profissão, é baseado na minha experiência. Então, tem todo um estudo por trás. Então, eu estudo. Além do estudo, eu faço um roteiro para colocar bem sucinto o que eu quero falar, para estar bem organizado, estruturado. Para aí sim, depois eu sento aqui, eu gravar. Eu tenho que subir o vídeo pro meu marido editar, que é ele o nosso editor. Então ele edita o vídeo, ele tem o tempo dele para editar o vídeo. É todo um processo. E eu não consigo sentar e fazer tudo de uma vez. Se eu fizer isso, eu não dou conta. E aí vem a frustração. Então eu vou diluindo. Um dia eu faço uma pesquisa, vou lá e deixo nas minhas anotações. No outro dia eu acrescento. Se eu acho que eu tenho que estudar mais, eu estudo mais, né? E aí sim eu vou montando. Montei o roteiro, talvez eu vou gravar no outro dia ou na outra semana, porque o roteiro já tá lá pronto. Eu vou encaixando, vou diluindo as atividades como um todo e vou encaixando de acordo com as brechas que a minha rotina me permite. Oitava dica: dê autonomia para o seu filho. Claro que dentro da idade, dentro da capacidade, dentro do que é esperado por ele. Até esses dias eu fiz uns stories no Instagram sobre... Eu tava trabalhando, fazendo relatório e minha filha tava no chão ali no tatame dela brincando. E a gente até conversou um pouco disso lá, de que do bebê brincar sozinho. Hoje a minha filha tá com 1 ano
E a gente sempre deu essa autonomia para ela, sempre com supervisão, mas a gente sempre deu autonomia, a gente sempre deixou ela no chão. Então hoje ela tem essa coisa de brincar sozinha. Claro que não é toda hora, não é o tempo todo. Ela demanda, ela chama a gente, ela convoca a gente para brincar com ela, mas ela consegue ficar ali 15, 20 minutinhos, meia hora que seja brincando sozinha ou brincando com a cachorra. Então a gente foi dando essa autonomia para ela. Então, se ela quer água, a gente dá o copinho, ela bebe a água. São pequenas coisinhas que ela vai. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque ela vai criando autonomia, ela vai aprendendo a se organizar sozinha. E ao mesmo tempo dá uma certa liberdade pra gente. São pequenas coisinhas, porque às vezes a gente fica muito em cima, a gente fica muito ali pelo bebê, pela criança, só que a gente não é só ali, a gente não é só mãe, a gente não é só pai, enfim. Então, acho que dar essa autonomia é muito mais importante para a criança do que para a gente mesmo. E aí a gente ganha em contrapartida de ter também uma certa liberdade para correr fazer uma coisa ali, uma coisa aqui. Então hoje eu consigo deixar ela no chão brincando e lavo uma louça, passo um pano na casa. Ela já tem esse discernimento e ela já consegue se organizar diante das demandas da vida. E é o que eu falei, conforme ela for entendendo, conforme eu entendo que é possível, eu vou sempre incluindo ela nas atividades. Eu vou sempre colocando ela nas atividades, seja de casa, seja da gente fazer algo junto. Até fiz uns stories também sobre... Eu tava me maquiando, me arrumando pra começar a trabalhar. E ela tava ali junto, brincando com os pincéis, brincando com os lápis, com o corretivo, tava ali brincando com a maquiagem. Então, é de incluir essa criança, de dar autonomia para essa criança, porque lá na frente a recompensa vem. A penúltima dica que eu quero deixar aqui é: aprenda a pedir ajuda. A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não precisa dar conta de tudo. Peça ajuda, não é dificuldade, não é errado, não é fracasso. Seja para cuidar da casa, para delegar alguma coisa, a gente precisa aprender a delegar algumas coisas. Não tá dando conta, tá difícil, tá puxado, peça ajuda. Aprenda a pedir ajuda, isso é fundamental. A gente vive em sociedade, a gente não é ser sozinho, então tá tudo bem pedir ajuda e é necessário pedir ajuda de vez em quando e que tá tudo bem. E a 10ª e última dica que eu quero deixar aqui para vocês é: aceite a nova realidade. Como eu falei lá no começo do vídeo, provavelmente a sua rotina não vai ser a mesma depois da chegada de um bebê, depois da chegada de um filho. Vai ter uma outra pessoa ali. A organização da família, da casa é diferente, porque inclui uma nova pessoa. É um processo de conhecer essa nova pessoa, dessa pessoa conhecer vocês enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador. Aquela rotina provavelmente nunca mais vai voltar, mas pode ser uma nova rotina, tão boa quanto. Nem toda mudança é pro ruim, é pro pesado, é pro difícil. A gente pode se reorganizar e que é possível a gente continuar equilibrando os pratinhos, mesmo com o pratinho dos filhos ali a mais, mesmo tendo acrescentado mais esse pratinho. Então, é aceitar a nova realidade, que pode ser tão boa quanto, da gente se organizar e trabalhar para que ela seja tão boa quanto ou até melhor, porque tem um serzinho novo aí com vocês. Resumindo, a gente não precisa dar conta de tudo, a gente não tem que dar conta de tudo, a gente vai equilibrando os pratinhos conforme dá. Se um pratinho cair, a gente vai lá, olha o pratinho e dá um jeito e reconstrói e tá tudo bem. O legal da vida, da gente ir construindo, da gente ir se equilibrando aí entre as nossas tarefas, fazendo o que dá conta, e o que não dá a gente pede ajuda, que tá tudo bem. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como que foi esse processo aí com vocês. Eu vou adorar conversar com vocês. Se tiverem mais dicas também, deixa aqui, que eu também aplico aqui pra minha vida. Eu já peço pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha, comenta bastante aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nada e compartilha com os amigos pra gente chegar a mais e mais pessoas, ajudar mais e mais pessoas. Não custa nada do lado daí, ajuda muito a gente do lado de cá. Já te agradeço desde já por ter ficado aqui. Um beijo
e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!